33 minutinhos, está na linha comigo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, Rogério Medeiros. Presidente, muito boa tarde, um prazer ter o senhor aqui no Alerta Super mais uma vez e já queria de antemão agradecer a sua fineza em nos atender nessa correria que está aí, porque o TRE está fechando as portas também, não é, o presidente? Em termos, né, Sapia, o meu abraço aí para você e seus ouvintes. Nós tivemos que nos acautelar por determinação do Tribunal Superior Eleitoral. A nossa regra geral é o teletrabalho. Mas eu, pessoalmente, como comandante da tropa, entre aspas, eu tenho vindo diariamente aqui para estabelecer medidas necessárias que todo dia elas se tornam cada vez mais urgentes. O quadro vai mudando, né? Enfim, uma crise muito difícil, mas vamos ter esperança de sair dela. O presidente, me diga uma coisa, nesse imbróglio aí da pandemia, muito está se falando, muito tem se colocado, inclusive na segunda-feira vou ter uma entrevista com o deputado que apresentou a PEC lá no Congresso Nacional hoje, que é o deputado federal Aécio Neves, das Minas Gerais, para que as eleições sejam adiadas e que seja unificada em 2022. A minha pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: hoje, 27 de março de 2020, quem ocupa algum cargo, seja secretário de município ou qualquer outro tipo de cargo público, ele tem que se afastar até o dia 4 de abril. Até o dia 4 de abril, todos os partidos têm que apresentar a lista dos candidatos, ou a lista do partido, uma forma assim. E todo mundo tem que já estar afiliado, com domicílio eleitoral, tudo certinho. Existe a possibilidade do TRE, lógico, do TSE, através aqui do TRE, disso ser modificado até o dia 4 ou não, presidente? Não, a posição oficial do TSE, e nós estamos atentos a ela, evidentemente, é de que, enquanto o Congresso Nacional não fizer essa alteração, nós estamos trabalhando com a possibilidade de realizarmos as eleições previstas para o primeiro domingo de outubro, dia 4 de outubro. Agora, o Congresso ele tem essa competência, seria necessária uma emenda constitucional, inclusive pela situação de prefeitos, muitos aí já reeleitos, né? Sim. A prorrogação do mandato seria, entre aspas, novamente, um terceiro mandato. Sim. E alterações... Ficariam 10 anos, né? Eleições. Exatamente. Então, eu aconselharia que esses prazos continuem sendo observados. Quem tiver que desincompatibilizar, vai desincompatibilizar, ou seja, se afastar dos cargos, né? Quando isso for obrigatório, por exemplo, secretários municipais, etc. E no caso do domicílio eleitoral, também dia 4 de abril é o prazo fatal para se transferir esse domicílio para a cidade onde a pessoa queira se candidatar. Nós criamos aqui no TRE de Minas um acesso pela internet. A pessoa vai entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral, ele terá até um guia como fazer, né, seguindo aquelas etapas, e essa pessoa, então, interessada, ela requer a transferência dela num documento em formato que a gente chama o PDF, né, um documento que não se altera. E ela vai remeter esse documento por e-mail, a própria internet envia para essa pessoa um recibo, que será o seu protocolo. Então, aquilo fica arquivado aqui nos nossos computadores. No momento em que se mantidas as eleições, né, lá em agosto, nós formos olhar as condições de elegibilidade do candidato e verificar se ele requereu esse domicílio em tempo hábil, né, nós vamos examinar. Ou até antes, né, porque se essa epidemia passar em maio e tal, nós já voltando ao trabalho físico, né, presencial, nós poderemos tirar dos arquivos esses documentos e examiná-los. Então, prestem bem atenção, não deixem passar, senhores futuros candidatos que precisem transferir o domicílio eleitoral até 4 de abril, não deixe passar essa data. Use essa ferramenta que nós disponibilizamos na internet. E quem
tiver que se desincompatibilizar também, no caso, por exemplo, de secretários de Estado, ou algum prefeito já reeleito que vá concorrer a algum outro... A vereador... O secretário municipal também, que queira ser candidato. O secretário 6 meses antes. Né? Isso. Então... Presidente, tem também o problema da filiação partidária, né? As pessoas estão mudando de partido agora, vai chegando na reta final, vai fechando chapa dali, chapa daqui, e os partidos precisam entregar as fichas completas. Isso tudo vai ser feito pela internet também, eletronicamente? Esse aí não tem problema, porque essa relação de filiados que os partidos nos remetem, ela já é feita normalmente há muito tempo, através da internet. Isso aí não vai ser problema. Não vai ser novidade. Não vai ser novidade. Tá. Voltando a falar sobre as eleições, o adiamento ou não, presidente, nós estamos com uma enquete aqui no Portal Tempo, já desde ontem, sobre se deve ou não ser adiado, o que a população pensa. Fizemos lá 5 perguntas. Eu confesso ao senhor que me surpreendeu pela quantidade de pessoas que querem o adiamento das eleições. Uma das perguntas fala-se também o que gostariam de fazer com o fundo partidário se não tiver as eleições. Em primeiro lugar está que seja utilizado todo o dinheiro para o combate ao coronavírus. Tem uma enquete que pergunta se quer só que adie ou se quer que unifique. Eles querem também que unifique em 2022. O senhor já deixou bem claro aqui que isso não é o TRE que decide, não é o TSE que decide. Quem tem que decidir isso são os deputados federais. Eles que têm que aprovar isso, está no Congresso Nacional. Até, como eu já disse, tem uma PEC lá do deputado federal Aécio Neves de Minas Gerais. Mas a minha pergunta vai mais para o lado pessoal. O cidadão, o presidente do TRE, o Rogério, é a favor da unificação das eleições e acabar com essa questão de ter reeleição? Olha, essa enquete sua, muito interessante, por sinal, ela nos faz lembrar aquele velho ditado, Vox Populi, Vox Dei, né? A voz do povo é a voz de Deus. Sim. O povo, ele sempre é sábio, e sobretudo nesses momentos difíceis, né? Como esse que o mundo inteiro vive, a sensibilidade da população, ela às vezes ela é muito importante, ela é maior e melhor do que a sensibilidade das pessoas públicas, das autoridades em geral, governantes, etc. Agora, eu te confesso aqui, como cidadão, que o meu pensamento, há muito tempo, vai de encontro a essas expectativas. Eu sempre fui contrário à reeleição, desde que ela foi implantada. Na nossa tradição brasileira de muito patrimonialismo, né? Essa mistura do cargo público com a pessoa do ocupante, ou seja, a pessoa não diferenciar o que é público do que é privado, né? Se valer de um cargo para benefícios pessoais ou de terceiros a ele próximos, né? Torna a reeleição muito nociva. E, de fato, é muito difícil alguém que, como se diz, tem a caneta na mão, exatamente, a eleição para um novo mandato. E eu também acredito que, em termos, inclusive, orçamentários, né, de despesas, ainda mais que o TSE, eu sou contra, com todo respeito a esse entendimento, proibiu desde 2014 a doação por empresas, pessoas jurídicas, né, para campanhas eleitorais, e nós passamos a ter esse tão mal visto aí fundo eleitoral. Então, com essa presidente, também de corte de despesa, eu sou favorável. Ô, presidente, não é só o senhor que tem essa visão, não. Agora eu estou com os números aqui nas mãos, eu vou repetir aqui para os ouvintes também. A pergunta primeiro é o seguinte: diante da pandemia do coronavírus, você é a favor da suspensão temporária das eleições? O sim está com 81%. Você é a favor da unificação das eleições para 2022? O sim está com 75%. Aí vem, diante da crise, qual sua opinião sobre a necessidade de gastos de pelo menos 5 bilhões de reais para organizar as eleições deste ano? Aí é a soma do fundo partidário, do fundo eleitoral e do gasto que o TSE tem para fazer essas eleições.
vai para 88% as pessoas que são contra, né, esse gasto. E o que a gente falou agora, se você é a favor dos fundos eleitorais e partidários que juntam, somam quase 3 bilhões de reais, o contra está com 87%, presidente. Pois é, tá vendo? Isso aí é muito importante. E eu até, nesse aspecto de eleições gerais, eu tenho no lado assim do município, eu fico preocupado de a eleição presidencial ofuscar a eleição do prefeito, do vereador. A gente, fazendo separado, tem condição de pensar melhor naquele que vai governar e que vai legislar na terra onde a gente vive, né? Mas nesse impacto atual de orçamentário, de crise, eu, voltando a dizer cidadão, né, não quero aqui atropelar o discurso do Tribunal Superior Eleitoral, mas como cidadão, eu estou tranquilo de figurar entre essa maioria que chega a quase a totalidade, né? Exatamente. Dos brasileiros, dos mineiros que opinam dessa maneira. Presidente Rogério Medeiros, que pena que não é o senhor que tem a caneta para mudar isso tudo, viu? Que tem que ser no voto dos deputados. Mas eu queria agradecer a sua participação aqui, o senhor sempre muito gentil conosco e trazendo as informações. E eu acho que o legal é a gente trazer a informação correta, porque também nessa... fechou o TRE. Aí já começa as fake news dizendo, não precisa ir lá registrar, não precisa mudar o domicílio, não. Vai ter um monte de gente tentando enganar o outro aí, né, presidente? E é um perigo. A gente está com essas informações todas aí no site, tem é disponível, acessível, muito fácil, né? www.tre-mg.jus.br. Não deixem se iludir. Muito obrigado, um bom final de semana para o senhor. O senhor está se cuidando, né, presidente? Me cuidando. Eu venho ao TRE um pouco na parte da tarde, mas a maior parte do tempo em casa. E os brasileiros devem fazer isso também. O quadro ainda é muito incerto, toda cautela é necessária. Muito obrigado mais uma vez, um bom final de semana para o senhor. Conversamos com o presidente do TRE, Rogério Medeiros. Então é o seguinte, gente, você é pré-candidato, precisa mudar seu domicílio eleitoral, faça isso até o dia 4 de abril. Se você é secretário de município, se você tem algum cargo público aí, você tem que deixar ele até o dia 4 de abril. Se você é líder partidário, é presidente de partido, tem que mandar a documentação até 4 de abril. Combinado? Não se esqueça. Mas eu vou dizer para vocês, até vou roubar aqui uma frase dos torcedores do Galo, né? Eu acredito que não teremos eleições esse ano. Não sei se vamos unificá-la em 2022, mas que nós não vamos ter eleição esse ano, eu tenho, não vou dizer certeza, como eu disse, eu não tenho a caneta para mudar, mas eu acredito que os deputados vão se sensibilizar e vão jogar isso para frente. 4 horas e 56 minutos, trânsito.